hoje eu converso aqui com o decano dos arquitetos, Cláudio Brandão Mina. As pessoas acham que as fachadas não podem ser mantidas para modernizar o interior. Uhum. Eu acho isso um absurdo, porque você mesmo falou, nos Estados Unidos, escolas não utilizadas viram condomínios, né? No Rio de Janeiro, escolas viram hotéis, né? Por que em Manaus as pessoas... Aquele prédio perde o sentido daquele uso, né? E as pessoas simplesmente não reutilizam aquele prédio. As pessoas simplesmente se mudam para mais distante. Olha, é tudo uma questão de evolução, entendeu? Você tem que estar de olho na evolução. Você vai, por exemplo, pega Detroit. Detroit foi uma cidade que praticamente morreu nos Estados Unidos. Não existe mais, né? Quando a indústria automobilística caiu. O que a gente está vendo em Detroit hoje? Eles estão pegando boa parte daqueles prédios e transformando os prédios em fazendas verticais, com produção através de cultura hidropônica. Já tem bilhões de investimento de produção naquilo ali. O que acontece? Aquilo ali está voltando a regenerar a cidade, está criando uma coisa econômica. Então, você precisa olhar o contexto. Não é simplesmente olhar o prédio, a não ser que realmente... O Teatro Amazonas. O Teatro Amazonas vai ter que ser o Teatro Amazonas a vida toda. Nem tudo é o Teatro Amazonas. O Teatro Amazonas vai ter que ser o Teatro Amazonas. Ok. Mas em volta do Teatro Amazonas tem vários prédios lindíssimos e sem uso nenhum. Exatamente. Porque não querem adotar essa postura de você preservar as características do prédio, mas você mexer nele para dar uma nova utilização para o prédio, entendeu? Eu me lembro que quando eu fui fazer o intercâmbio, a gente foi primeiro para Washington e depois de uma semana de aclimatação em Washington, cada um foi para a sua casa. Não sei mais o que, eu fui para St. Louis, que a minha casa, onde eu fiquei, era próximo de St. Louis, Missouri. Ficava em Illinois, minha casa. Então, eu fui de trem. Também foi moraste em Illinois? Oi? Morei em Illinois. Também. E então, eu fui de trem. Né? Eu fui de trem. Aí, cheguei de trem numa estação, imensa estação uma estação imensa, estação daquela época ainda da conquista do Oeste e tudo mais. Mas já estava decadente naquela época. Eu disse, para que você veio de trem? Por que não veio de avião? Não sei o que. Mas porque o programa ele tinha como regra que tinha que ser no transporte mais barato. E outra coisa... Então eu fui de trem. Dá licença se eu quero ir de trem? Só de ideia. Essa estação morreu. Não tem mais? Morreu. Como estação de trem, ela morreu. Ela foi completamente regenerada. Ela virou shopping, ela virou restaurante, ela se chama do quê? E ela era toda, assim como o teatro, aquela toda de teto, todo pintado, as pinturas foram restauradas, não sei mais do quê. Então, a condição física dela foi toda ela restaurada e o uso dela mudou completamente. E você tem como comprar. E é um negócio maravilhoso. Voltou a ser um atrativo do centro da cidade, voltou a contribuir para a vizinhança que estava se deteriorando, voltar a ser uma coisa viva. Com isso eu me lembrei da Estação Leopoldina, né? Que está completamente abandonada. Que é linda. Que é lindíssima. Que é linda. Eu não sei se tu chegaste a viajar por lá, mas Não. Eu naquela época que o trem pela de Leopoldina, prata... não, viajei pela Central. Pela Central eu ainda viajei. Na época que o trem de prata retornou às viagens do Rio... Da Prata. Mas ela saía da Central. Não, da Leopoldina. Não. Eu saí da Central do Brasil, eu saía de lá. Saía de lá, Central do Brasil. Bom, isso não vai entrar, não. Era uma confusão danada porque o Chacrinha fazia o programa dele no Rio, aí pegava o trem da Prata e viajava para fazer o programa dele em São Paulo. A gente viajava à noite, não sei mais o que. Era uma bagunça. Por que tinha um programa no Rio e em São Paulo? Porque eles faziam o programa ao vivo naquela época, a televisão. Sim, Então ele fazia o programa ao vivo no Rio. Quando terminava o programa, eles iam para a estação, pegavam o trem da Prata e atrás para São Paulo. No dia seguinte,
trabalhavam lá, faziam um programa, pegavam o trem da Prata, voltavam para o Rio de novo no outro Mas dia. o que apresentavam na TV era o do Rio ou de São Paulo? Apresentava do Rio e em São Paulo, eram 2 programas. O que a gente via aqui era... Eu acho que era o do Rio, mas eles faziam do Rio e faziam em São Paulo. Mas peraí, tu estás falando isso em que época? Porque eu tô falando 90 e alguma coisa. Eu tô falando isso aí em 70 e alguma coisa. Não, e aí não é o trem de prata, esse aí era um trem normal. Mas era o trem da Prata, Não, sempre foi o trem bebê, da Prata. Não, Não, te falando. O que eu tô falando é de quando a Orient Express comprou o Copacabana Palace e começou um serviço de trem. Isso já é outra reforma que fizeram. Né? Pois é, aí esse saía da Leopoldina e ia pro Brás, era um negócio com tapete vermelho, foie gras, é outra história, entendeu? Mas nessa época era um trem, era bem, tinha restaurante, tinha bote, tinha tudo, mas não tinha todo esse Mas chiquete. Esse trem com o Chacrinha devia ir, Chacrete cantor. Chacrinha, Chacrete, batucada, pelo amor de Deus, era uma confusão danada, ir para São Paulo e voltava naquela bagunça. Naquela bagunça. Ninguém conseguia dormir, que era nego buzinando, não sei mais o quê, e batendo tambor. Mas cantando. Também era bom que o povo já ficava atento, né? Já sabia que sábado não era. Já tinha aqueles dias, tu sabia que tinha, então. E era interessante, era bacana o trem da Prata. Só que ele era muito irregular, né? Porque a carga sempre teve prioridade, então ele atrasava, aquela coisa toda. Mas era bonito. Mas o que eu fui foi numa outra fase, nos anos 90, 95 mais ou menos, eles tentaram ressurgir. Essa aí já não estava mais lá. Não, aí tu pegaste na época da linha regular de trem mesmo. Regular do trem mesmo. Inclusive aquelas estações de trem no interior de São Paulo, no interior do Rio, são lindíssimas. Olha, do período cafeeiro, tá tudo abandonado, algumas... Tem uma região do Rio que era servida por Vale trem, do Café? Que ninguém se lembra dela, que é a reunião do Vale do Rio Paraíba. Era onde passava a Estrada Imperial. Então você desce, aí você tem Cavaru, Sertão do Calixto, que tem uma série de localidades onde você tem aquela estaçãozinha de estrutura de ferro, tudo da época do Império. Tem uma, eu não estou lembrado do nome da cidade, que a gente, quando vai chegando perto dela, você sente um cheiro de eucalipto no ar, que é uma coisa impressionante. Não é Vassouras? Tudo, não. É bem na área do Rio Paraíba. Avelar é o nome dela. Avelar. Porque em Avelar, eles faziam plantação de eucalipto para reposição do dormente de estrada de ferro. Quando a estrada de ferro morreu, eles deixaram de derrubar os eucaliptos. Os eucaliptos cresceram, são eucaliptos imensos de altura, e eles soltam no ar aquele cheiro, o vento carrega por quilômetros aquele cheiro do eucalipto. Hoje tu tem acesso de carro, as fazendas de café estão todas lá nesse lugar. É um lugar belíssimo para você visitar. Mas as fazendas de café... Hoje em dia são... Porque elas emendavam com São Paulo, Mas hoje em dia as fazendas de café são lugares... Está voltando a gourmet, hotéis, estão tudo recuperado. Quando a gente trabalhava por lá, estava começando esse processo. A gente trabalhava com patrimônio histórico, alguns projetos, a gente fazia levantamento desses prédios, né? Então a gente rodava muito por lá e via muito disso aí. O Brasil é muito bonito, é muito variado. É que o pessoal não procura conhecer, não, mas tem. Eu vou pedir um intervalinho comercial e a gente volta já com Cláudio Nina. Voltando aqui com essa conversa agradabilíssima com o arquiteto Cláudio Nina a respeito da nossa cidade. Cláudio, quando tu chegaste do Rio de Janeiro, já formado arquiteto, Manaus não tinha, até o momento, arquitetos residindo aqui, né? Quem fazia os projetos das construções que se fazia na cidade?
Olha, especificamente, quando eu cheguei, já tinha um grupo de arquitetos, sim, já. Né? Além do Severiano, você tinha aqui o Mário Toledo, que já estava aqui há algum tempo, você tinha o Mário Tedesco, você tinha o Leon Sassi Manequichan, você tinha a Ivanete Sintra Machado, Angélica, não sei, mas já tinha um pessoal... Mas onde esse povo se escondia? Regina Lobato, o pessoal que trabalhava no governo, trabalhava em prefeitura, mas tinha escritório, não sei mais o que, então você já tinha um certo... O Roger Abraim já estava aqui, o Bosco Chama chegou logo depois, você já tinha um grupo grande. Então eu vou reformular a pergunta. Né, não, a maioria era assim, trabalhava com algum público, trabalhava meio que de bico de arquiteto, entendeu? Então, quem se dispôs a montar realmente o escritório para cá, esse realmente tinham poucos arquitetos. Só o Mário Toledo. Tinham poucos arquitetos, né? Então, realmente, a gente fazia. E aí, então, eu comecei a trabalhar, quando comecei a trabalhar com escritório, com volume maior, comecei a trabalhar com habitação popular. Ah, foi? Comecei a trabalhar com habitação popular. Quais foram as? Então, fizemos Conjunto Habitacional Tocantins. Naquela época, foi 1.104 unidades. Era um negócio assim, imenso, uma coisa. Os Tocantins, Jussara, Jaçanã, o Vale do Sol. Mas que todos esses aí, a gente fizeram... Se você for contar aí, tem muito mais de 2.000 unidades com certeza. De conjunto habitacional financiado pelo BNH. Esse Sol Morar também foi feito por vocês? Não. E aí, então, depois, isso durou até meados, já quase final dos 80, né? E aí, então, o BNH quebrou, esse recurso desapareceu e apareceu em Encol para trabalhar mais na média bom. Média alta. E aí, realmente, a gente teve um período grande de trabalho com a Encol. A Encol também entrou em dificuldade pouco tempo depois, mas a experiência adquirida serviu para a gente atender outros clientes que estavam tentando entrar na incorporação imobiliária. Então, eu trabalhei muito tempo com o meu carro-chefe sendo a incorporação imobiliária, a habitação, tanto do popular até a habitação de alto padrão, entendeu? Sem contar um número muito grande de casas dentro dos condomínios que foram projetos teus. Não, muito grande não. Eu tenho algumas casas, mas a gente sempre procurou fazer o condomínio, chamar os colegas da gente para fazer os projetos, entendeu? Porque para não ficar aquela coisa muito repetitiva, você poder ter uma diversidade dentro dos condomínios. É a mesma coisa que a gente faz os prédios. A gente faz os prédios e aí vem o pessoal de projeto de interiores e faz até mais projetos do que a gente, que pega 3, 4, 5, 6, 8 apartamentos para fazer e a gente faz aquele projeto. Então, mas é cada qual no seu cada qual. Se tu pudesses me dizer um projeto que tu tenhas feito que toca o teu coração, qual seria ele? Tem vários, a gente já citou projetos aqui, né? O projeto do Pinóquio é um. O Pinóquio. O projeto do Pinóquio é um que realmente tem um carinho muito especial pelo projeto do Pinóquio. A Ponta Negra, entendeu? A Ponta Negra é um projeto que realmente... acho que a gente conseguiu fazer aquilo que o Amazônia pediu. A gente conseguiu botar ela no lugar que ela merecia na cidade, né? O povo respondeu. Antes do nosso projeto, ela recebia 2.000, 2.500 visitantes por final de semana. Assim que a gente fez o projeto, ela passou a receber 12.000. Entendeu? Então, ou seja, foi uma resposta muito grande da cidade. E a gente fica feliz. Pena que a gente não possa levar essa experiência para outros lugares, porque a gente depende do mandatário, né? O mandatário é que tem, na realidade, o projeto físico é nosso, a iniciativa é dele. Então, se você não tiver o mandatário para ter essa iniciativa, você não faz. Cláudio, qual seria, assim, se tu fechasses os olhos, como tu visualizarias a resolução da quantidade do nosso casario que está abandonado, que está em estado lastimável? Olha, isso aí
é uma questão muito mais econômica do que de arquitetura. Porque, veja bem, todo o nosso, esse casario todo que a gente conhece, que é relevante em termos de patrimônio histórico, de centro e tudo mais, ele foi feito para quê? Ele foi feito para atender uma atividade econômica pungente que existia na época. Certo. Então, se você não levar de novo essa atividade, que era atividade comercial, né? Que você tinha exploração ou da borracha, tudo mais, mas os prédios eram para abrigar atividade comercial, importação, exportação, venda, varejo, tudo mais. Se você não levar de volta essa atividade comercial, você nunca vai conseguir refer aquele patrimônio. Então, a gente vive insistindo com a prefeitura que a questão do nosso patrimônio, principalmente sendo da cidade, não é uma questão de projeto, é uma questão de programa. Você precisa recuperar a relevância econômica do centro da cidade para que você possa, então, atuar nos projetos que vão atender essa relevância. É isso que a gente tem batido. O teu tio Mário entendia isso muito bem, batia muito bem isso aqui, a gente tem projetos, a gente tem reuniões com o pessoal de prefeitura, de BID, não sei o que, acham muito bonito e não fazem nada, entendeu? Essa aqui é a grande verdade, eles não querem fazer. Eles querem só construir coisa. Não adianta você construir só coisa, você tem que recuperar a relevância econômica. A você recuperar essa relevância, e a sua relevância econômica não quer dizer valor, entendeu? É a qualidade disso aí. É a qualidade, é aquilo meio traduzindo assim em termos comerciais, você tem que elevar o ticket médio do centro da cidade. O ticket médio da cidade ele vinha caindo, vinha sendo elevado, ele caiu, né? O ticket médio, você tem um volume muito grande, mas um ticket médio muito baixo. Então você só tem mercadorias e transações de qualidade pequena. Então, se você tem que ter uma ação que recupere esse ticket médio para que você volte de novo até... Eu tenho um programa desse montado no PowerPoint, todo arrumado, onde eu mostro toda essa evolução e o que é preciso fazer para você recuperar. Mas é programa, não é projeto. Infelizmente, os nossos mandatários não se interessam por programa. Eles querem obra. E obra não vai resolver o problema. Eles querem uma obra isolada, né? Dá muito, você recupera um prédio, faz isso, faz uma festa, dá 1000 PowerPoints, 1000 CDs gravados de cases e tudo mais, e daqui com 2, 3 anos está tudo deteriorado, precisa ser recuperado de novo, porque ele não tem vida, não tem essa vitalidade. É isso que precisa. Tu poderia citar um projeto desse? Poderia ser o Pier Mauá, no Rio de Janeiro, o Pelourinho. Qual seria Olha, você tem, a partir dos anos... Os dias de glória que agora estão restaurando a glória. Começou no mundo esses programas de regeneração urbana. Né? Regeneração urbana. Eu me lembro que em 89, eu fiz uma viagem para os Estados Unidos e eu selecionei só as cidades que tinham porto, para ver como é que o porto se relacionava com as cidades, entendeu? Então, eu comecei por Miami, eu fui para New Orleans, Lindo. Eu fui para San Diego, fui para Los Angeles, eu fui para São Francisco, eu fui para Nova York, todos esses lugares, fui para Baltimore, todos os lugares eu fotografei, mostrei o que a gente podia fazer, o que a gente não podia fazer. A gente trouxe para cá, conversou com a associação comercial, mas ninguém quer fazer, porque, como estou dizendo, é programa. O cara não quer fazer o programa. Então, você, para mexer nessas coisas, você tem que ajeitar muita coisa. A questão do trânsito, do tráfego de ônibus na cidade, os polos catalisadores disso aí. Então, é um processo grande de planejamento que você precisa fazer. E não é uma obra, são várias obras que juntas elas vão oferecer esse resultado. É readequar a cidade toda para a nova realidade. O que aconteceu? Né? A gente morava no centro.
todo mundo saiu e esvaziou o centro. Pois Então é. você precisa ter de novo gente morando no centro. Só que o cara, o pessoal não vai. Claro que ninguém vai voltar. Quem já saiu do centro não vai voltar para o centro. Mas você tem uma população enorme de gente jovem que está chegando no mercado, que pode morar em unidades menores, que estão mais acessíveis. Esse pessoal pode morar no centro. Você vê que as casas antigas, por exemplo, o projeto de revitalização da Glória, Dias de Glória, né? Para quem não sabe, a Glória é um dos bairros mais tradicionais do Rio de Janeiro, mas que estava num processo de queda muito grande. O que eles fizeram? Primeiro eles pegaram a Vila Aimoré, que onde morava uma das amantes do Dom Pedro I, enfim, prédio histórico, e eles transformaram em Escola Superior de Propaganda e Marketing. Dali já criou uma grande vida, né? Pegaram aquelas casas enormes, mantiveram as fachadas e transformaram em edifícios com unidades menores. Então, quer dizer, professores, alunos, enfim. Beneficente Portuguesa virou Hospital Glória d'Or. Então, aquela turma toda que trabalha num hospital daquele tamanho também pode morar ali próximo em unidades menores. Tu só está confirmando o que eu ia dizer. Você teve uma requalificação econômica do lugar para poder você começar a voltar a fazer os parques. Mas é justamente isso que eu estou querendo te falar. Esse seria uma maneira de exemplificar o que tu falaste para aquela pessoa que não entende exatamente de arquitetura. Mas a gente tem plano para isso. É que o pessoal não quer adotar, mas que tem plano para isso tem. Um apelo aos nossos governantes. Contratem os serviços do Cláudio Nino. A gente já está fazendo meio comercial. Não é comercial. É que todo o amazonense que se preza sonha em ter a sua cidade restaurada com essas características históricas preservadas. Olha, o prazer de você saber que você conseguiu contribuir para a cidade é uma coisa que não tem preço, entendeu? Então é como eu digo, quando eu olho a Ponta Negra e vejo o pessoal usando a Ponta Negra, vejo o pessoal levando os filhos, estendendo toalhinha no chão, fazendo piquenique, fazendo aniversário, batendo foto, não sei mais o quê. Aquilo dá uma satisfação muito grande, porque você vê que a população está usando realmente o local. Né? Que você passa a tarde da noite, vê o pessoal disputando partida de futevôlei, ou a molecada descendo lá nas coisas de skate, não sei mais o quê, está todo mundo usando aquilo ali, entendeu? E são formas que dão certo. Boa Vista, onde nós fizemos o Parque do Rio Branco, era uma área alagada, era uma boca de fumo horrível, era um local de prostituição, entendeu? Hoje é um parque que ele está começando a renovar todo o interesse pelo centro da cidade, que estava morrendo. Um exemplo claro disso é o Largo São Sebastião, né? Pronto. Que todo mundo acha que a ideia é de agora, mas a ideia de largo é de vocês, tu e do tio Mário, desde os anos 70, digamos assim. Aquilo ali, há uns anos, era uma verdadeira boca de fumo. Aquilo ali é o mérito principal daquela ideia do Robério. Sim, mas a ideia já foi pensada. O problema todo é que o Robério, ele é muito focado na questão do restauro físico. Ele não aceita que você entre com essas ideias, né, de você fazer a regeneração através de estímulo. Ele faz, aí ele fica esperando. Então aquilo ele demora muito para maturar. E enquanto está maturando, ele acaba se estragando de novo, entendeu? Então, quando ele não está lá para cuidar, aquilo se estraga. Quando ele está lá, ele cuida. De qualquer maneira... Então, é só isso aí. De qualquer maneira, resgatou o lugar mais querido da nossa cidade, né? Que era um ponto de cheiracola e pombo. Voltou. Né? E utilizou aquele espaço para ser o espaço... espaço nobre da cidade, que é tal história, é o que ele merece ser da cidade, é o espaço nobre espaço nobre da cidade, entendeu? Então é um mérito que ele teve, a gente tem que agradecer realmente pelo empenho todo. Pena que ele não deixa a gente ajudar mais, a gente poderia fazer mais,
né? Se ele conversasse um pouco mais com a gente, adotasse um pouco mais das nossas ideias de viabilização dessa coisa toda. Então, a gente precisa fazer, a gente precisa estudar. E tem coisas aqui em Manaus que você não faz ideia. Quer ver uma coisa que ninguém faz ideia, saindo dessa coisa toda? Quantas pessoas aqui em Manaus conhecem a área dos superterminais de carga daqui da cidade, lá para o lado do Paredão? No dia que você for ver aquilo ali, cai teu queixo. Cai teu queixo, porque a dimensão econômica daquele troço é uma coisa que ninguém imagina que existe em Manaus. Está falando isso da colônia Antônio Aleixo? Não, eu estou falando lá do estado do Paredão. Onde é Paredão? Tá tudo bem, te lembro do Paredão. Paredão era um lugar que ninguém queria ir do Paredão, porque a única coisa que tinha no Paredão era um reformatório. Pô, com esse nome de Paredão parece... Então, quando a gente era pequeno, né, botava um medo na gente. Se tu te comportar mal, eu vou te mandar lá pro Paredão, entendeu? Lá pro Melo Matos. Era o Melo Matos, lá no Paredão. É o Paredão porque você tem um ponta pelada lá em cima e o Paredão ele fica aqui embaixo e tinha uma contenção muito grande aqui que fazia um paredão, aquele negócio. Por que se chama a estrada do Paredão, aquilo ali? Aquilo ali é tudo tomado. O aspecto daquilo ali, a gente só vê em fotografia de porto chinês, aquela coisa toda, aquele volume imenso de carro, aquela quantidade, você olha para aquilo ali, depois enxerga bilhões circulando ali, não é milhão não, você enxerga bilhões circulando naquela coisa toda, entendeu? Então não dá para você imaginar que uma cidade com essa vitalidade econômica, quando chega na hora da questão urbana, ela fica adotando soluções provincianas, entendeu? Então a gente precisa nivelar esse tipo de coisa, a gente precisa entender que nós somos uma cidade de 2 milhões de habitantes, nós estamos entre os 10 maiores municípios, dos 10 mais ricos do país, e a gente precisa adotar soluções que sejam compatíveis com isso aí. No entanto, não, a gente fica dando solução da época da província ainda. Aí não dá certo, improvisando as coisas. Então tem que realmente, essa escala tem que subir, essa régua tem que subir. Em 1958, eu era bem garoto, estava sendo alfabetizado ainda. Meu pai foi para o Butantã, em São Paulo, fazer a especialização dele, a gente foi morar lá. Aí minha mãe falou, foi o melhor lugar, o melhor ano da minha vida, não sei o que. Eu disse, mãe, é só o seguinte, naquela época que a gente foi para São Paulo é a segunda maior cidade do Brasil. Rio de Janeiro é a primeira, 3 milhões de habitantes, São Paulo tinha 1,5 milhão de habitantes. Hoje? Tá? Hoje o Manaus está com 2 milhões e 300 habitantes. Tem muito mais carro do que tinha lá, o que rola de dinheiro é muito mais do que rodava lá na história, então a dimensão é outra. Então essa ficha não cai, todo mundo fica querendo, eu não sei, de certa forma... Nem São forma, Paulo é essa maravilha mais toda, tem todo mundo aqui, não sei, meio aquele negócio do Porto de Lenha, entendeu? Fica meio metido na cabeça que é Porto de Lenha, que nunca será Liverpool. Por que não? Pode até melhor do que Liverpool, fora a bola. E com essa pergunta, a gente encerra o nosso programa para você refletir. Por que não? Por que o nosso Porto de Lenha não pode? É só querer. Agradeço a audiência de vocês e eu finalizo por aqui desejando uma ótima semana. Obrigado!